Vamos lá, gente? Sei que tem tanto aqui pra gente trocar de ideia, cheio de projetos acontecendo aqui, situações e cenários. Gente, uma satisfação imensa estar aqui, né? Bem-vindo, secretário. E aí a gente está aqui para fazer esse painel capitaneado pelo IDH, né? E tendo a TNC Solidariedade e a Secretaria, né, de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado e a nós, Soluções Sustentáveis, dentro desse apoio. O tema é regularização ambiental, parcerias multilaterais focadas nos produtores para acelerar a ação, né? Falar de regularização ambiental na Amazônia é um desafio. No Pará, nesse estado, já deve ter ouvido aí algumas vezes, em alguns painéis, que são muitos países que cabem dentro do nosso estado, né? Com todo esse desafio. E aqui a gente está dentro dessa temática tão ampla. Primeiro, o nosso foco é pecuária, que é o desafio dos desafios, né? Se a gente for olhar para esse cenário. E aí, a pecuária, ela é algo que precisa, e esse governo, né, do estado do Pará, né, a gestão atual, teve a coragem de olhar para algo que é debatido há muito tempo, com um olhar realmente, né, pragmático, nem para um polo nem para o outro, e sim para a realidade. Eu costumo dizer isso. Porque a verdade é que a pecuária existe, está aí, né, não vai acabar, não nos tornaremos veganos em 5 anos, essa é a verdade, né? Essa é a verdade de uma forma geral, existe, né, os veganos, tudo. Mas, e além disso, é uma atividade, uma cadeia de valor extremamente importante, socialmente falando também. É uma cadeia de valor que envolve, né, ela se organiza e do grande ao pequeno. E quando a gente fala do pequeno, de agricultura familiar, tem uma grande importância quando a gente fala de assentamentos, dessas grandes áreas que a gente tem, e aí está lá o pequeno produtor, a primeira tecnologia que ele realmente acessa é o animal. Porque como é que ele vai, né? Muitas vezes ele não recebe a tecnologia, ele tem grandes áreas, ele precisa agregar valor, ele precisa gerar. É o animal que faz esse processo, né? Porque ele vai fazer uma roça de quantos hectares, e vai lá, ele faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele está acabado. Então, é o gado que faz esse papel. E muitas vezes, muitas pessoas não têm essa noção de que é, né, a realidade da base. Então, eu parabenizo, né, o governo do estado, hoje em nome aqui do nosso secretário, Raul, de ter essa coragem de olhar para a realidade, porque sim, também temos dados onde se correlaciona gado com desmatamento, gado com situação irregular, né, ambiental. Mas não é necessário que seja assim, né? Então, por isso, surge o Programa de Pecuária Sustentável, né, do Pará, que vem com os eixos de rastreabilidade, né, para saber onde está esse gado, né, como que ele vem se comportando, o eixo de integridade, que é exatamente para a gente falar de requalificação, de regularização ambiental, o eixo de agregação de valor, né, que é exatamente a gente intensificar, ter maior produção e a gente não necessitar, né, de abrir áreas, e o eixo de comunicação, engajamento e capacitação para que a gente leve para esse novo tempo, te modernize a pecuária do Estado. Então, antes de chamar nossos debatedores painelistas aqui, e como o programa ele é tão amplo, a gente teve a ideia de passar um vídeo curto para resumi-lo, né, para a gente nos contextualizar em relação a isso, e na sequência eu volto aqui com vocês. Por favor, meu amigo. Pará é o segundo maior rebanho do Brasil, né? E então a gente tem um pioneirismo e uma capacidade de produção gigantes. Nós começamos esse trabalho em 2019 por meio de uma videoconferência que teve com a CNA, que a CNA apresentou o projeto do protocolo de bezerro como uma experiência muito produtiva, muito boa,
que estava sendo feita, realizada no Mato Grosso. Quando a gente conheceu o projeto, nós nos apaixonamos porque ele preenchia uma necessidade do Estado em começar a se organizar para atender o mercado com relação a produtos rastreados individualmente. E aí a gente foi se aproximando do IDH, né, os resultados muito bons, a metodologia muito interessante, e nós achamos interessantíssimo porque atendia exatamente a nossa necessidade. E aí nós viemos construir o modelo, digamos assim, do protocolo de bezerro para o estado do Pará. E nessa construção identificamos que o Senar, por meio da TEG, que é a Assistência Técnica Gerencial, ele traz no seu corpo, na sua metodologia, trazia umas coisas muito mais interessantes ao protocolo do bezerro. Então o que nós fizemos? Nós unimos as duas metodologias, né, para que esse produto se enquadrasse à necessidade do estado do Pará. O programa estadual ele foi lançado em 2023 através de um decreto do governador que lançou uma política pioneira no estado do Pará, que une esforços tanto do governo do estado quanto de parceiros público-privados. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente trabalha e atua na coordenação de todo o eixo de integridade do Programa de Pecuária do Estado do Pará. Esse Programa de Pecuária Sustentável, ele busca atuar na rastreabilidade da identificação individual dos bovinos do Estado do Pará, na integridade da produção pecuária do Estado do Pará e no fortalecimento, na agregação de valor na produção pecuária, gerando renda para o produtor. Para a implementação desse programa, existe um conselho gestor, chamado COGES Pecuária, onde tem iniciativas do governo do estado e da sociedade civil. E para o funcionamento desse conselho gestor, existem câmaras técnicas. Câmara Técnica de Comunicação, Engajamento e Capacitação, a Câmara Técnica de Rastreabilidade, a Câmara Técnica de Integridade e a Câmara Técnica de Fortalecimento, Agregação de Valor e Incentivos. Nossas metas são bem ambiciosas mesmo, né? A gente tem a partir de 1º de janeiro de 26 que todos os animais estejam identificados para trânsito. Então isso gera um pouco de dúvida para o produtor, né? Eles acham que vai ter que estar com todo o rebanho já identificado em 26, não. Todos os animais que vão transitar, ou seja, que eu posso identificar durante o embarque aqueles animais que vão ir para o abatedouro, no caso amanhã ou hoje, enfim. Mas eu não preciso estar com todos os meus animais identificados. Essa meta de todos os animais identificados é a partir de janeiro de 27. Então o produtor tem 26 para começar a se adaptar com os animais que vão para trânsito e 27 para todo o rebanho. O nosso trabalho hoje, essa parceria é de fundamental importância, para que a gente consiga ampliar e chegar mais aos produtores. Tem muitos produtores ainda que não sabem o que é rastreabilidade, por exemplo, né? Então a gente precisa ampliar, chegar, explicar. É um trabalho super educacional, um trabalho de convencimento que a gente precisa de união com todos os órgãos. A proposta do governo é que seja uma política pública que seja inclusiva, que ninguém fique de fora. Então, para pequenos produtores, né, a agricultura familiar, produtores de até 100 cabeças, o Estado, através de seus parceiros, vai doar os brincos, né, que é o conjunto duplo de identificação, tanto o bottom eletrônico quanto o brinco visual. Tem também outras entidades fazendo identificação para produtores grandes, médios e grandes produtores. O produtor sempre pergunta para nós, para os técnicos, o que eu vou ganhar com isso se eu aderir à rastreabilidade? Te digo que parte de gerencial, de controle do melhoramento genético, controle do sanitário da tua propriedade. Com a garantia da integridade, a gente consegue acessar melhores mercados, conseguir melhores preços e proteger o produtor do estado do Pará frente a esse ambiente cada vez mais incerto e competitivo, sobretudo do mercado internacional da carne. Essa é uma tendência de mercado, é um posicionamento global, né? Não tem, então Pará, ele de certa forma sai na frente, conectando o produtor ao futuro, dando respostas também históricas às suas necessidades. A gente tem certeza que o produtor ele vai ter mercado para o animal dele rastreado individualmente.
assim, né? E o Raul, vida longa, né? E muita saúde, porque ele está aqui e está em mais 3 eventos nesse mesmo tempo. Vocês estão vendo o holograma? Eu quero chamar o secretário, por favor. E aí, como coordenação desse painel, né? Quero chamar o Alex Schmidt, da IDH. Eu sempre tenho medo de falar errado o nome dela, então Vandréia Baitz, TNC. E a Mariana Pereira, Solidariedade. A gente vai tentar ser bem prático, pragmático nos debates. E uma coisa que a gente não gostaria de abrir mão é que a gente tenha um tempinho para perguntas. Eu tenho visto alguns painéis, esse tempo ele é tão curto, mas aí acaba que vira um teatro, teatro não de, né, no sentido de representar, e sim de você estar ali querendo, né, perguntar, falar alguma coisa, e você não tem chance dentro de debates tão importantes. Mas, começando aqui, esse desafio, secretário, para a gente aterrizar isso tudo para acontecer, o programa certamente está na questão de regularização ambiental, um dos principais desafios desse processo. Dito isto, o Estado ele tem limitações, como qualquer, né, governo, ele tem limitações, e lidar com as parcerias, né, de toda ordem, público-privada, de organizações sociais, é de extrema importância dentro desse processo. E aqui eu gostaria muito que a gente falasse também, como a gente está falando falou de regularização ambiental, pegou o recorte pecuário. No recorte pecuário a gente tem um programa no Estado. No Estado a gente está falando de regularização ambiental, e aí a gente está falando de coisa prática, que não teórica, não é etérea. O NAP, ele é um dos caminhos para isso acontecer realmente na base, né, desse apoio. Então, queria muito perguntar, que a gente debatesse aqui um pouco essa importância, né, de se organizar esses esforços, né, das parcerias, principalmente porque a gente tem muita atuação também externa no Estado, de várias organizações, e muitas vezes elas se dão pulverizadas, ou elas se dão de forma duplicada, ou sombreando. Então, essa organização, tudo ao olhar do Estado, como é que a gente poderia ver o melhor caminho para essas parcerias? Obrigado, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Pavilhão Pará, para os que estão vindo pela primeira vez. Aqui vocês vão passar frio, tá? É o contrário, a gente provendo esse choque térmico com a Blue Zone. Mas eu acho que você disse que a regularização ambiental é um dos maiores desafios. Eu diria que é o maior, porque toda a resistência por trás do processo de identificação individual, todo o ruído que existe, ele passa ele tem em si um medo ambiental. Ele tem um medo de ser multado, ele tem um medo de ser bloqueado, ele tem um medo subjacente ali que paralisa, que congela. Então, dentro do programa de pecuária, ele vai ter uma chave do sucesso dele, vai ser conseguir avançar na agenda ambiental e na regularização dos produtores. Quando você tira esse medo, você não tem outro ponto. Você vai ter custo, alguma coisa assim, mas isso é superável, né? E aí surge algumas coisas importantes para a gente endereçar esse elemento ambiental. Tanto uma coisa regulatória, tanto uma frente regulatória, então o Estado precisa entender essa dor, ouvir esse pedido e, na maior medida possível, ajustar suas leis e seus regulamentos para facilitar a regularização. Não é anistiar ou qualquer coisa do tipo, mas facilitar essa regularização. E a gente tem caminhado nessa frente. Eu penso que a requalificação ela já é um grande ganho nesse sentido, e agora nós estamos também com parcerias multilaterais, estudando outros instrumentos, como realocação da reserva, como uso de sistemas agroflorestais
para recompor aquele passivo pós-2008. Então, a gente está trabalhando na frente regulatória. Além disso, a gente precisa ter a capacidade institucional do Estado de responder quando essa demanda vier. Isso é uma outra frente. Nós vamos entregar agora em janeiro o novo sistema de cadastro ambiental rural. Agora, de dezembro para janeiro, a gente vira a chave. Esse novo sistema ele vem de outro paradigma, é um sistema novo, ele não é uma reforma do sistema antigo, ele é um novo sistema. Estamos engajando agora com o INCRA para trazer também o sistema de regularização para assentamentos, que é uma grande dor, um grande problema. E estamos também numa outra parceria multilateral, fortalecendo o Estado para que ele possa estar forte ao receber essa demanda de regularização e isso não ser um problema. Então, eu fortaleço institucionalmente o Estado, melhoro o ambiente regulatório, mas tem uma coisa que nenhuma dessas duas coisas vai resolver, que é a conexão no território com o produtor. E é aí que os núcleos de atendimento aos produtores entram de forma muito concreta. Porque ter um ambiente regulatório, uma capacidade de resposta boa, ele só resolve se tiver demanda, se tiver interesse, se tiver conexão, se tiver engajamento. Se o produtor só vai saber que melhorou o regulamento e que o Estado consegue dar resposta se ele for bater na porta do Estado. E o produtor não vai bater na porta do Estado. Porque muitas vezes ele tem, primeiro, uma falta de motivação, e quando ele tem motivação, ele não tem os meios, os instrumentos necessários para chegar no engajamento com o Estado para fazer a regularização. E aí, pessoal, o Estado não vai ter como conseguir. Ele tem ferramentas. Ele tem a Emater, ele tem a Secretaria de Agricultura Familiar, ele tem a Secretaria de Desenvolvimento, Agricultura e Pecuária, ele tem as secretarias municipais, Estado no sentido amplo, ele tem as secretarias municipais de meio ambiente, de agricultura, mas todas essas estruturas públicas, ainda assim, elas não conseguem ter a perenidade necessária, o engajamento necessário para trazer e promover em larga escala, porque a dificuldade é a escala, pessoal. Fazer em nível de projeto, tranquilo. Mas fazer de forma transformacional, a gente tem esse desafio. E aí essas parcerias são fundamentais. Terceiro setor e setor privado. Porque quem bloqueia não é o MPF, quem bloqueia não é a SEMAS, quem bloqueia não é a ONG, quem bloqueia é frigorífico. Os critérios de bloqueio são trazidos por TAC. Ele é monitorado por o terceiro setor, ou ajuda a monitorar pelo terceiro setor. Mas quem bloqueia na porta e fala não, é o frigorífico. O frigorífico tem, então, uma capacidade muito grande de trazer produtores que têm a motivação. Porque lembra que eu falei que um dos problemas é não ter a motivação para vir? Tem alguém mais motivado do que aquele que foi bloqueado na porta de um frigorífico? Tem, esse cara quer. Então, a hot list, né, a lista daqueles caras que querem muito vir, na mão, está com os frigoríficos, e a gente precisa que eles engajem, só que os frigoríficos também não vão custear o processo de regularização, de suporte à regularização. Mas ele já tem o cliente. Aí, nessa hora, entra essa parceria com o terceiro setor, escalável, e tem que ser num modelo escalável, para juntar a fome com os meios de comer, não é com a vontade de comer, juntar a fome com os instrumentos para isso, que os núcleos conseguem, de apoio ao produtor, conseguem atender. Então veja que arranjo que parece interessante. O frigorífico gera demanda pela regularização, o Estado faz uma reforma regulatória e uma reforma de suas capacidades de atendimento, e o terceiro setor, em parceria com o Estado, consegue pegar aquele cara que está com fome e trazer ele para a regularização. Eu acho que esse arranjo, onde cada um cumpre um papel, cada um está num lugar cumprindo esse papel específico, sem sobreposições, esse é um arranjo que tem tudo para funcionar quando ele está pautado numa política pública, como é o programa de pecuária. Então, eu acho que esse é um contexto geral que eu traria para abrir esse debate. É complexo e realmente precisa, né, isso é vida real, né, secretário, né, de como a gente ir para a vida real realmente para esse enfrentamento.
Mas aí, Mariana, a Solidariedade ele está já há um bom tempo, ele tem um acúmulo de conhecimento lá da ponta, né? Disso que a gente está falando, né? Principalmente dentro desse processo todo, o pequeno produtor ele sempre tem muitos desafios, inclusive até mesmo de conhecimento, de chegar essa informação, de chegar exatamente esse estímulo, como o secretário colocou. Como é que você vê, vocês como, né, o Solidariedade com todo esse trabalho direto e esse atendimento de anos aí, a importância do pequeno produtor e desse atendimento direto para ele, né, na base, para que isso se acelere também ações de regularização? Bom dia, gente. Estamos aqui no 9º dia com 1/3 da minha voz já, mas mentalmente estou inteira ainda. Bom, uma coisa que a gente estava uma coisa que a gente estava com vontade de fazer, pensando nesse acúmulo, é como que a gente compartilha tudo isso. E aí a gente passou o ano inteiro escrevendo isso aqui. Eu tenho alguns físicos aí para quem quiser, onde eu e Paulo, meu parceiro, a gente escreveu todas as palavras que estão escritas nesse documento, com mais 2 pessoas da nossa equipe, onde a gente colocou aqui tudo que a gente aprendeu em mais de 10 anos de Transamazônica. E aí eu acho que o que eu trago aqui de destaque é Solidariedade é uma organização que tem a agricultura familiar como centro, e a gente faz assistência técnica e extensão rural. A gente não faz só assistência técnica, isso é muito diferente. A gente trabalha em parceria com o produtor para construir uma jornada de conhecimento junto com ele. E aí eu acho que o que a gente tem de diferencial e o que a gente vê que funciona é a gente tem nossa estratégia dos encontros coletivos, as unidades demonstrativas que funcionam como um espelho de boas práticas, as visitas individuais que são essenciais, e eu acho que a gente conseguiu criar uma estrutura informacional que faz muita diferença no trabalho que a gente consegue fazer. Por quê? Porque hoje a gente tem, dentro da Solidariedade, uma unidade de soluções digitais que organiza todas as informações que são coletadas através de um aplicativo que é desenvolvido internamente e toda a área de geoprocessamento. Então, hoje, se você me fala assim, Mariana, eu quero trabalhar com uma mulher de mais de 55 anos, produtora de pecuária num pasto de 20 hectares, eu consigo achar ela. Então, acho que isso é totalmente atraente tanto para as políticas públicas quanto para os mercados, porque a gente tem uma base ali, um sistema de dados que consegue organizar essas informações e criar um ambiente favorável para as políticas públicas e para os mercados. E aí, junto com esse ambiente informacional, eu acho que tem as pessoas. Então, hoje a gente trabalha com mais. Solidariedade começou em 2015, lá, com 53 famílias em novo repartimento, e hoje atende 1.700 em 6 municípios da Transamazônica. E isso é feito através de pessoas. Os nossos técnicos são pessoas desses municípios que conhecem as pessoas, ou que o tio de alguém conhece alguém. Então, assim, isso abre portas. Então, a gente fala muito aqui como essa relação de confiança ela é o vetor da agricultura de baixo carbono, porque quando eu vou lá para oferecer a requalificação para o meu produtor, ele não quer saber quem é o Raul, ele nem sabe quem é o Raul, ele nem sabe às vezes quem é o governador, ele vai olhar para o Marcos, meu técnico, e falar, Marcos, isso vai ser bom para mim? E se o Marcos falar que vai ser bom, a gente tem muito mais chance de conseguir. Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que o que eu acho que mais é muito complexo, né, tudo que a gente oferece, mas eu acho que tem 2 ingredientes aí que eu trago como destaque, que é a relação entre as pessoas e é o ambiente da gestão da informação. E aí tenho que fazer o meu agradecimento ao Raul e toda a equipe, Diana, porque há 10 anos atrás, para mim, trabalhar com política pública era uma coisa etérea, assim, muito distante. Hoje a política pública está me ouvindo no meu WhatsApp. E a gente tem trabalhado junto com a SEMAS no Valoriza TS, junto com a Érica, trabalhando muito na requalificação, junto com a Imaflora e a secretaria. Então, assim, eles estão muito abertos a ouvir
como as políticas elas podem estar realmente sendo feitas para o agricultor familiar e para as suas demandas. Então a gente tem usado ali no repartimento muito Tuerê como um laboratório mesmo de cobaia, de peito aberto, para testar as coisas, para as coisas não darem certo e a gente refazer. E a gente tem feito isso de uma maneira muito honesta, sabe? Porque a gente tem problemas muito grandes e desafios muito grandes que a gente tem que estar muito aberto a lidar com as dificuldades. E a gente tem feito isso de uma maneira que eu nunca tinha feito antes na minha vida. Então, acho que o reconhecimento, assim, de como a Secretaria do Meio Ambiente hoje ela está aberta realmente a construir soluções de verdade para os agricultores. Muito bom e bem-vindo à COP da verdade, né? Mas eu acho que o estado do Pará, ele é muito desafiador dentro desse processo e as distâncias aqui são de diversas ordens, tanto geográficas quanto disso, conhecimento de informação. E no estado do Pará, eu digo que reduzir distância é reduzir desigualdades, principalmente num processo onde numa cadeia dessa tão setorizada e onde a gente tem, né, também uma capilaridade, né, tremenda. Esse é um grande desafio. Parabéns pelo trabalho, Solidariedade, sabe que eu sou fã de vocês, a gente é parceiro já há algum tempo. E dito isso, queria aqui, né, falar para o nosso coordenador de painel, né, porque o painel trazido pelo DH e o Alex dentro desse trabalho bem legal, eu queria falar um pouco de experiências realmente, né, de chão, né, locais, e tanto daqui quanto também trazido ali, acho que talvez também da ideia do Mato Grosso. O NAP nasce aqui de uma ideia que o DH implementou lá, que é o CAP, né? E ele foi muito bem recebido aqui pelas parcerias, né, multilaterais. Está ganhando, nós teremos, acho que, um NAP turbinado no estado do Pará, né? Mas queria te ouvir um pouco dentro desse processo, desse desafio. Tem o programa de Bezerro também, enfim, de ações reais para esse cenário que a gente está debatendo. Não, legal, obrigado, Andros. Bom dia. Primeiramente, parabéns pelo seu 9º dia. Eu tô no terceiro, minha voz já tá sumindo. Você tá aguentando 9 já, então parabéns. Mas eu vou me apoiar muito na fala do Raul e da Mari para falar um pouquinho da nossa atuação. Ah, a IDH atua no Brasil desde 2009, muito voltado para as principais cadeias produtivas, fomentando a sustentabilidade nessas cadeias. E desde 2015, alinhado a essas cadeias produtivas, a gente começou uma abordagem territorial, que é você olhar para além dessas cadeias, olhar para o território de fato. E nesse sentido, a gente trabalha em 3 níveis de intervenção. É um nível mais jurisdicional, onde a gente conversa com o Estado, conversa com os governos, um nível mais territorial, onde a gente começa a trabalhar uma região específica, e aí sim o nível de campo, que é onde a gente aterriza de fato o impacto e entrega soluções, principalmente para os produtores, e aqui entenda-se, por exemplo, a ação de regularização ambiental por meio dos núcleos de atendimento aos produtores e os projetos de cofinanciamento, a exemplo que a gente vem fazendo no programa de Bezerros, que é apoiar da assistência técnica, de fato, ajudar o produtor a intensificar a sua produção com uma conformidade ambiental e conectando esses produtores, toda essa produção, todo esse contexto com o mercado também, para que isso de fato seja um business, que isso comece a rodar por si só. Dito isso, com essas intervenções, com esses níveis de articulações que a gente faz, seja no nível jurisdicional, territorial ou de campo, a gente conversa muito para conectar tudo isso e entregar esses resultados aos produtores. Isso aconteceu muito fortemente no estado de Mato Grosso, em 3 regiões onde existem pactos de sustentabilidade chamados pactos PCI, Pacto Produção, Conservação e Inclusão, onde esses atores estabeleceram metas pautadas nesses 3 pilares para poder promover essa sustentabilidade desse território. Em todos os territórios, Andrews, houve a demanda de regularização ambiental. Então, como a IDH poderia atuar nessa demanda, entregando esse impacto e ajudando, de fato, a implementar essa política pública de regularização? Aí surgiu a ideia no Mato Grosso que a gente chama de CAP, que é o Centro de Apoio ao Produtor. Então, nada mais é do que você levar a política pública de regularização ambiental para esse produtor de forma gratuita, com uma qualidade de informação pré-estabelecida e previamente aprovada pela secretaria, e de fato entregando esse resultado aos produtores. Isso deu tão certo, nós atendemos mais de 2.000 produtores no estado de Mato Grosso, que isso foi expandido. Então a gente expandiu isso para o sul do Maranhão, na região de Balsas, e recentemente em 3 estados do Nordeste. E qual é a beleza que eu costumo dizer do CAP, que aqui a gente adotou o nome de NAP, de Núcleos de Atendimento? É que ele é perfeitamente customizável à realidade local. Por exemplo, no Mato Grosso a gente está voltado única e exclusivamente para a regularização ambiental. Já aqui no estado do Pará,
além da regularização ambiental, tem a demanda da requalificação comercial. Então, esses dois serviços estão sendo entregues de forma gratuita, de novo, para esses produtores aqui na região de novo repartimento inicialmente, mas já expandindo para Altamira em parceria com a TNC, com a GIZ, inclusive, e também futuramente em São Félix do Xingu. Então, a ideia é que a gente, de fato, conecte a política pública, as articulações que a gente faz num nível mais alto para o território e causando impacto, de fato, na realidade desse produtor, promovendo a regularização ambiental e, obviamente, trazendo esse menor risco territorial para futuros investimentos, para conexões com mercados, que é o que a gente, de fato, está interessado em entregar e impactar a vida desse produtor. Perfeito, eu acho que é uma, né, principalmente essa questão do CAP, aqui NAP, que a gente sempre gosta de dar, né, é, é algo que chega realmente na base, é sair do etéreo, né, como foi falado, sair do etéreo e realmente chegar na base. Sou muito fã, tanto que eu falo que é uma resposta naquele vídeo, e eu juro que eu não tenho só essa camisa, que azar, cara. Que azar, cara, que azar. Ainda bem que você já me viu na reunião do COS com outras camisas, né? Poxa, em outros eventos. O Bruno me falou, pô, a mesma camisa, cara. Eu falei, poxa, é a camisa dos dias importantes. Mas disso, né, de levar a base realmente e dar respostas históricas, que é essa coragem, né, desse programa. E aí eu quero te ouvir, André, que dentro dessa questão de parcerias, né, vem essa ideia, vem isso apresentado pela IDH e a TNC, que tem também anos de experiência, de trabalhos, desde a bioeconomia, né, e todas as questões de cadeias de valor, com a sua Liga da Justiça, que é uma equipe que eu sou muito fã, e são, né, pessoas assim maravilhosas. Entende isso, vem para parcerias, né, multilaterais, você viu que eu estou sempre puxando o tema, e como é que você vê essa relação, né, a importância do NAP, porque ele não é o NAP não é simplesmente do programa de pecuária sustentável, mas como é que ele tem essa catálise, como é que você vê essa importância do NAP, que hoje a TNC é parceiro e está dentro desse processo, né? Se a TNC foi, é porque algo está acontecendo de bom. Obrigada, gente. Bom dia a todos e todas. A gente costuma dizer que foi uma sacada muito bacana do governo do estado em trazer, né, o programa de pecuária e também promover o núcleo de atendimento ao produtor, porque é o local em que os produtores, os meninos já comentaram aqui, os produtores e produtoras vão conseguir ir, ter informações, né, acessar serviços, e a gente vê como um local super crítico e importante no processo de divulgação do programa. O programa ele é inovador, ele está incentivando o mercado, né? A gente teve recentemente o primeiro lote de carne rastreada vendida, comercializada, então não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo. Então, a partir desse incentivo do governo do Estado, da gente pensar em possibilidades de operacionalizar ainda mais o programa nos municípios, o NAP vem como um posto piranga, que a gente chama, em possibilidades de acesso de serviços e capacitação também. Tá? Eu acho que um ponto que a gente não comentou aqui é que os NAPs, né, a gente tem agora 3, e devemos aumentar, expandir, a gente tem também a possibilidade de capacitar, informar as famílias que vão estar acessando esse centro, para trazer informações sobre requalificação, fazer as conexões com a rastreabilidade, ou seja, toda a necessidade da família de brincar os seus animais. Então, a gente vai ter esse acesso a deparar. Então, é uma oportunidade super bacana, eu acho que todos os astros, de forma positiva, fazendo com que essas ações das organizações que estão aqui e outras mais, e é importante mencionar também que não somos só nós, o NAP só funciona se nós tivermos uma organização local realmente atuante, toda a parte de mobilização e engajamento dos produtores, o conhecimento do NAP, a comunicação, só vai acontecer se realmente tiver essa junção, e o Conselho Gestor do Programa Pecuária também é um instrumento importante em que faz com que a gente consiga também
as validações, né, e o acordo das partes, no sentido de que todo mundo esteja engajado e que participe de forma realmente atuante. Não funciona só IDH, Solidariedade ou Governo do Estado. Então, eu quero enfatizar aqui a importância realmente dessa parceria de todos e todas nesse processo. Maravilha. Chegou a hora. Alguém endereça as perguntas? Eu acho que tem um ponto que é fundamental nessa trajetória que a gente tem visto também, né, e o secretário Raul trouxe no início da fala dele, é olhar o comportamento do produtor, né. Embora você tenha muitos projetos, embora você tenha muitas organizações, e eu acompanho o painel que a Mariana mesmo falou sobre isso, né, assim, do esforço que é você chegar até o produtor e do convencimento disso, né. Então, não sei quem vai responder, mas eu gostaria de jogar essa pergunta para todos vocês, é assim, como é que a gente pode fazer dessas histórias, né, uma força de convencimento desse produtor também, né, assim, usar a credibilidade talvez das instituições, porque não é o fato de você ter lá um local físico e um técnico super qualificado, que a gente vai ter o produtor também acessando, né, esse serviço. Então, na visão de vocês, assim, estruturar a pergunta melhor, onde que está, sabe, essa mudança de chave, assim, no comportamento do produtor para ele passar a ter menos desconfiança no que está sendo feito e aderir a esse serviço que está sendo oferecido de forma gratuita e para suporte? Posso começar? Isso é interessante essa pergunta, porque já está acontecendo hoje, né? Já tem uma articulação nos territórios, especificamente no novo repartimento. A gente já tem produtores, na verdade, uma produtora que está levando ao seu coletivo a sua experiência. Ela deixou de ser produtora e fornecedora indireta para ser direta. Ela já está vendendo diretamente para o produto, para o frigorífico. E ela está sendo a nossa, como que a gente chama? O nossa, exato, nossa embaixadora, eh, e também levando a sua experiência lá em novo repartimento. Acho que isso é algo que já está rolando, Dani, mas eu deixo aqui os meninos também. Por favor. Eu acho que, eh, a gente está propondo coisas muito novas e muito complexas. E eu acho que para isso a gente precisa tomar alguns cuidados, assim. Acho que são 3 dimensões importantes. Eu acho que a gente precisa, eh, ter a linguagem correta, entender os tempos, e ter os espaços adequados para isso. Eu não vou falar isso com o produtor se eu encontrar com ele no meio ali, às vezes, do ramal e falar: "Ai, vamos falar rapidinho aqui". Não vai ser assim. Eu estava em maio agora, a gente fez várias oficinas da requalificação lá no Tuerê, e os meus técnicos estavam falando: "Mariana, lá na pista da CX o negócio vai ser tenso". Falei: "Não, tudo bem, gente, vamos lá". E começou assim, horrível, as pessoas estavam super hostis. Teve um cara que ficou me filmando o tempo inteiro para pegar alguma coisa que eu ia falar de errado. Mas assim, eu tenho 10 anos de Tuerê já, então eu não tenho mais muito medo, eu tenho muita abertura e disponibilidade. E aí a reunião acabou com outro clima. Que eles entenderam, eles achavam que tem muita desinformação rolando, muita, muita, muita. A gente tinha acabado de chegar num momento meio delicado, assim, e aí as pessoas saíram de lá do tipo assim: "Ah, então era isso?". A gen Elas viram que aquilo ali era uma oportunidade que estava sendo oferecida e não uma regra, uma obrigação, uma coisa que elas iam ter que fazer semana que vem. Então eu acho que tem um pouco disso, que a gente tem que ter presença e estar ali entendendo o quente das coisas. Nossos técnicos lá, eles têm grupo de WhatsApp com cada grupo de famílias. É super, enfim, intenso, mas é importante, porque a gente consegue entender a temperatura das coisas. Então eu acho que é isso, a gente tem que entender, que a gente está propondo mudanças de vida extremamente complexas. Hábitos que a gente tinha às vezes, assim, a gente quer parar de tomar refrigerante e não consegue, gente, entendeu?
a gente está propondo mudanças de estilos de vida, mudanças do uso da terra, que são extremamente complexas, e a gente tem que respeitar o tempo da transição. A coisa mais difícil que eu acho que eu já fiz na minha vida foi explicar para o produtor o que é projeto de carbono e que ele vai assinar um contrato de 30 anos. Ele falou, como assim 30 anos? Não vai dar. Então, assim, eu acho que a gente tem que, é isso, ter paciência e entender que são transições extremamente profundas e às vezes a gente vai ter que ter 7 conversas para ele embarcar. Não vai ser em uma, não vai ser em duas. Perfeito. Acho que só adicionando um comentário rápido, ó, a voz indo embora. Eu acho que para essa transição ser mais suave, mais palatável para esses produtores, necessariamente, como estratégia de implementação do NAP, a gente passa por isso aqui, parcerias multilaterais. Então não é IDH, talvez não seja a TNC, que chega no território para entregar aquele serviço. Tem todo um movimento prévio de articulação, são realizadas oficinas, tem um processo de escuta, até para que o território se aproprie dessa iniciativa. Então a ideia é que a gente chegue nesse território com um núcleo de atendimento ao produtor, já com uma articulação previamente estabelecida com os atores locais, com a esfera local de atuação. E uma outra estratégia que nós adotamos é que o NAP seja implementado numa sala, numa localidade cedida pelo poder público local ou pelos atores locais, onde é um ambiente que o produtor normalmente já tem um conforto e a confiança de ir lá buscar orientação, informação. Então, dessa forma, a gente acaba vencendo um pouco dessas barreiras. Legal. Cara, eu vivo muito, eu sou produtor rural, né? Então eu vivo muito no meio, converso muito e, é impressionante o quanto o produtor rural em si, ele tem um senso de autodefesa enfim, por N razões, e o nível de desconfiança é absurdo, é absurdo, é muito grande. O produtor rural não dá preço nas coisas dele. Tu chegar lá, se tu quiser comprar o gado dele, não estou falando de ambiental, tô falando de relação comercial. Tu chega lá, cara, quanto é que é? Ele, não, vem aí que a gente vê. Não, vamos conversar assim. Vem aqui que a gente conversa. Aí tu vai lá e ele diz, não, ó, como é bonito, é bom e tal. Você fala, não, mas é quanto? Eu falo, não, isso aí não, a gente faz, não, a gente conversa, e ele você vai ter que ir lá 2, 3, 4 vezes para ele te dar o preço. Tu imagina o convencimento para a regularização ambiental, que invariavelmente envolve alguma perda de território ou acesso à água, né? E que ele não consegue ver upside nisso, ele não consegue ver lado bom nisso. Que tem, porque aquela água ali ele está deixando de ganhar peso, porque a água, se ele oferecer água de qualidade, ele tem um GMD muito maior, por exemplo. Mas ele não consegue ver o lado positivo dessas coisas. Então, aí tem uma coisa, né? Quando ele não consegue ver lado positivo na coisa, eu preciso saber se os incentivos estão nos lugares corretos, né? Sejam os incentivos de crédito, sejam os incentivos de assistência, sejam os incentivos os desincentivos, né? Quer dizer, a repressão, o controle, se ele está no lugar correto, se essas coisas estão bem colocadas, porque senão você vai ter, pela ausência de incentivo, uma inação. Você vai ter uma inação, porque ele está na inércia. E o outro ponto que eu acho super crítico é que a Mari trouxe bastante, a questão da desinformação. Eu tenho certeza absoluta, por experiência própria, de que a grande maioria dos produtores acham, agricultor familiar lá da Vila Cruzeiro, lá das Quatro Bocas, que é Novo Repartimento, Marabá e Tupiranga, e Parapebas, é um cruzamento, por isso que é Quatro Bocas, porque sai para 4 municípios. Eles acham que eles têm que ter 80% de mata. Não, eles não acham, eles têm certeza. Já fui para reunião lá, inclusive, que o cara disse, eu não vou dar 80% da minha terra para o Estado. Eu falei, quantas? Ah, não, 10 hectares que eu tenho. Ah, você está aqui desde quando? Não, desde 2089, não sei o que. Eu falei, nem informo. Porque assim, o cara está tão distante do que é a regra ambiental que eu tenho um gap de desinformação. Então eu não tenho incentivo. E o cara acha que qualquer coisa que a gente vai lá falar é para ele dar 80% da propriedade dele para o Estado, como é que eu abro um diálogo? Então, assim, a parte de educação, de capacitação, que a Vandré também trouxe,
ela é fundamental. E, lógico, os casos de sucesso que forem acontecendo vão naturalmente espelhar, porque eles não confiam no governo, eles não confiam no terceiro setor, mas eles confiam um no outro. Eles não confiam no frigorífico, mas um no outro eles têm um nível melhor de abertura, de confiança. Né? Então, esses casos de sucesso têm que ser. Eu tenho que jogar muita luz nesses casos que deram certo. Né? Essas pessoas têm que se tornar conhecidas ali porque deram certo por ter seguido uma determinada trilha, um determinado caminho. Então, tem alguns desafios aí. Mais alguém? Tempo cerrado, né, gente? Mari, você demorou muito, Mari. Então, deixa ela só. Ela levantou para fazer a pergunta. Eu sou meio de casa, então também pode ficar para depois, é mais para a gente Deu compartilhar. prerrogativas, né? Mariana Faro, da TNC, eu queria pegar um ponto que a Mariana trouxe, que é sobre estar presente no território e entender o ritmo e aprender, né, da experiência de implementação. E o Alex também falou sobre que isso é um arranjo multilateral, né? Precisa de muita gente, muitas capacidades para ir implementando a política, mas para também aprender sobre como a política melhora. Então, queria, não sei, talvez ouvir o secretário Raul, né, vocês, sobre como que esse processo também está gerando aprendizados, registrando lições aprendidas para a política pública, para o NAP, se estruturar mesmo como uma estratégia de apoio ao produtor em escala, né? Assim, olhando para a paisagem, olhando para o território, porque a gente tem já 4 NAPs, mas a ideia é ter mais, e mais NAPs, mas melhores NAPs também. 3 ou 4, né? Mas, enfim, melhores NAPs com esse aprendizado das estratégias que estão sendo implementadas agora. O pessoal da TNC acabou de anunciar um quarto NAP que eles vão apoiar, financiar de ponta a ponta por mais 10 anos. Muito obrigado, Zé Otávio. Eu ouvi um amém? Amém. Eu acho que aí, Mari, e aí aqui uma coisa que a gente pode até divergir aqui internamente, e toda divergência ela vem para enriquecer. Eu acho que o segredo dessa perenidade, dessa continuidade, dessa estabilidade, ela está ligada ao NAP estar ligado a uma política pública, ao NAP estar ligado a governo. Você pega o exemplo, porque assim, projeto tem começo, meio e fim. Política pública não é para ter, tá? Salvo transições de governo e outras disrupções. E normalmente, você tem, por exemplo, um Bolsa Família que sobreviveu ao período das trevas. E está aí hoje. Então, mudou só de nome. E algumas regras que pioraram lá durante, mas depois voltou e está tudo certo. Então, assim, você construir uma política pública resiliente é a maior. É uma grande capa. Agora ficou preto o negócio ali, tá mais. Próximo vai ser em neon e aparecer aqui. Uma bomba de efeito moral aqui, pá. Mas, assim, eu acho que construir resiliência dos NAPs passa por ele estar ligado à política pública, passa por a gente conseguir que os parceiros do terceiro setor também consigam se financiar no longo prazo e manter essa diretriz, essa continuidade, porque às vezes no próprio terceiro setor tem deslocamento de prioridade, isso acontece, e acho que passa por ele conseguir entregar a missão dele. Porque depois de 6 meses, 1 ano, que é um curto período de tempo para a política pública, vai se perguntar, no monitoramento, na governança estabelecida, e aí? O que conseguimos fazer nesse período? Então, ele consegue entregar minimamente seus resultados. Ele está associado à política pública e ele tem uma capacidade de que os parceiros do terceiro setor consigam estar ali por um longo tempo, ele tem tudo para dar certo. Se você pegar aqui no estado do Pará mesmo as estações, que é uma coisa ali similar, as estações Cidadania, não sei se o nome muda, às vezes quando muda o partido do governo muda o nome, mas a estação Cidadania são os hubs de atendimento de serviços sociais. Cara, tinha muitos anos que eu não ia em Marabá, passeio, vamos dizer, e eu fui lá no shopping 9 anos depois. Quando eu fiz o concurso em 2016, eu fui no Estação Cidadania tirar um documento. Eu voltei agora, em 2025, e fui no shopping de novo. O mesmo lugar, estava lá, provendo os mesmos serviços 9 anos depois. Deu certo.
Então ali teve política e mudou o governo, tá? Mudou o governo. Então, política pública ali estava garantida. Então eu acho que passa muito por esses 3 elementos aí. Bom, preciso agradecer, foi 2x, né? Eu preciso agradecer vocês, muito obrigado. Me traíram, porque não veio lá o 10 minutos, tá? Mas vamos tirar uma fotinha aqui, né? Oficial. Mas quero agradecer as instituições do Estado e principalmente o público presente.